E aí pensar então nas estratégias de cuidado, intercalar a bebida alcoólica com água, um refrigerante, não beber de barriga vazia, só se tiver com pressa de ficar bêbado, né? Respeitar os limites do corpo, pensar nesses prejuízos sociais e morais, de falar coisas que não falaria, surtos de emotividade, né? Pensando naquele atendimento lá na Peroada. Era a primeira vez que eu tinha ido, eu tinha experiências em contexto de música eletrônica, né? As pessoas chegavam às vezes confusas, que tomaram ácido, não sei o quê. Nesse contexto de uso de mais álcool, às vezes não dá nem para conversar, na verdade. A pessoa chega chorando, falando meio mole, você não sabe o que está acontecendo, que é uma característica dos efeitos do álcool. E surtos de violência também, pensando que às vezes tem gente que bebe e fica, violento. As adulterações, misturas, hoje a gente sabe que cocaína dificilmente só vem cocaína, e também que não vem nada, mas sempre tem um pouco com outras coisas, inclusive porque da Colômbia até aqui passa por pontos que vão sempre colocando aditivos para ter mais volume e vender mais. Então, desde pó de vidro, pó de mármore, fermento, giz, leitinho, sei lá. Olha, da maconha, do haxixe, cocaína e derivados, o LSD, dietilamina do ácido lisérgico. Foi criado pelo Albert Hoffman, acho que foi aniversário dele mês passado, ou aniversário da criação do ácido, enfim, da criação. Do primeiro. Que ele andou de bicicleta e... 19 de abril. Certo. Muito famosa, né, na comunidade hippie, e que depois veio pro mundo inteiro se popularizando. A gente tem algumas formas de encontrar essa substância, tanto no papelzinho, e aqui a bike, né, como uma referência ao Albert, que sem querer se intoxicou e foi embora do laboratório, e no caminho foi uma viagem. O blotter, né, o papelzinho, o gel, que não deu tempo de colocar, mas é como uma cartelinha também, com uns quadradinhos descartáveis, que tem esse aspecto de gel, de gominha, né, enfim. Tem a gota, e assim, gota a gente sempre ouve falar, é gota, mas no fim a gente não sabe se é LSD mesmo. Eu acho que isso é uma discussão para todos os sintéticos, de não ter certeza do que é. Inclusive, a gota tem gente que pinga no olho, gente que pinga no nariz, isso é muito perigoso. Inclusive é mais difícil de controlar a dose quando é uma gota. Enfim, microponto, que é um pouco mais raro de achar, mas também que na síntese vocês podem ver que tem essas bolinhas aqui, tamanho de uma cabeça de fósforo. Beleza. Os efeitos. Então, vasoconstrição, aumento da pressão sanguínea, a alteração dos sentidos de modo bem amplo, dependendo da dose. O estado dissociativo, e isso a gente encontra inclusive pessoas que no stand, por exemplo, nunca tomaram e quando foram tomar, tomaram 2 inteiros e não sabe quanto tinha, e aí chega dizendo que não sabe o que está acontecendo, que está confuso e não sabe o que está acontecendo, né? Dissociado no caso. Estou aqui, mas não sei o que está acontecendo. E aqui, referência ao Céu e Inferno, tem um livro do Aldous Huxley. Enfim, falando dessa potência que é uma substância que pode trazer contemplação, pode trazer estados, inclusive, às vezes chamam de transcendentes, né, de certezas de coisas positivas, como também a questão do amor, né, da plenitude, como também o outro extremo, que seria, né, de novo, essa sensação de morte que não para de vir, não sei porquê. Mas pânico, psicoses agudas, às vezes agudas porque parece que já devia ter passado o efeito e não passou, o que está acontecendo, né? O estresse pós-traumático como essa experiência super ruim que depois vai desencadear ansiedade por um bom tempo, dependendo do que a pessoa vai encontrar por aí. De repente ela deixa de ir em festa, de repente ela evita, inclusive, pensar em drogas, enfim.
E aí, pensando nas estratégias, eu coloquei essa figurinha aqui, porque eu já vi gente falando que meia não bate, mas é bom lembrar que meia bate também, tá bom? Para não... Você nunca usou, você não sabe o que é, e de repente você vai tomar inteiro, porque meia não bate, gente. Importante ter esse cuidado, porque depois que tomou, tem que esperar. Tem que esperar. Né? Então, de novo, alimentação, hidratação, a questão do uso concomitante, né? E isso é muito recorrente, ninguém aqui fala, eu sou usuário de LSD. Não, as pessoas usam tudo. Né? Que a gente pode chamar de poliuso. Os efeitos idiosincráticos, isso aí é muito de cada um, isso já está previsto inclusive naquele triângulo, né? Que os aspectos subjetivos vão ser tão importantes quanto que substância é aquela. E é isso, né? O efeito vai de 5, 6 horas até 8, 10 horas, então, dependendo da dose, dependendo da experiência da pessoa, pode parecer uma eternidade. E parte da nossa tarefa no stand, acolhendo alguém, é lembrar que vai passar. Vai passar. Bom, e aí, alimentação, hidratação, respeito do seu corpo, cuidado com a dosagem, o efeito rebote, né, isso para, acho que, substâncias que estimulam muito as zonas dopaminérgicas, serotoninérgicas e que depois, no dia seguinte, podem sentir esse contraste do efeito e aí sentir o oposto, né? Uma tristeza muito profunda, um cansaço muito forte, uma indisposição, que tem a ver com aquela sensação de superdisposição que a pessoa passou no dia anterior, né? E aí os intervalos de descanso. A gente tem também um fenômeno de pessoas que usam muito êxtase e que depois de um tempo não tem mais efeito. Acho que tem até um termo, magic loss, enfim. Mas é isso, né? É uma substância que se você não der intervalos, ela pode não surtir mais efeito em você. Pensando nas sintéticas, então, nas drogas sintéticas, é legal pensar a adulteração, porque a gente fala, você está com a bala, né? Você está com o êxtase, você está com MD, né? MD remete a substância já, então pode ser que aquele MD não seja MD. Naquela bala de êxtase, na bala, no êxtase, já não está falando se é MDMA, pode ser cafeína, pode ser açúcar, pode ser uma série de adulterantes que vão ali encorpar, né, a porção para vender mais, mas que vão ter um efeito mais fraco ou mesmo mais perigoso. Então, pensando nas substâncias análogas, né, que causam um efeito similar, é muito comum a gente encontrar metilona, como chamam às vezes de metilombra, não sei. Mas acho que tem um efeito similar, talvez um pouco mais tóxico, e que também cabe, né? E que também entra como uma substância análoga. Os N-bombs, pensando no LSD, que essa questão já ouvi falar, né, questão da anfetamina e tal, não seria anfetamina, seria essas substâncias que têm um efeito com uma toxicidade às vezes desconhecida, mas que também são usados, né, as pessoas também apreciam e que quebram galho para aquela pessoa que queria tomar um LSD, mas que não achou. Bom, e aí substâncias diferentes. A ketamina, que eu vou falar um pouquinho depois. Paracetamol, né, a gente encontra remédios, medicamentos, cafeína nessas porções de êxtase. Um pouquinho do álcool, que é a droga mais popular, é a mais usada no Brasil, é a que mais está associada a efeitos sociais negativos, porque é a mais usada, imagino. E aí também tem a discussão da legalidade, né? No caso, até teve uma proibição de álcool na época do Al Capone nos States e a galera fez passeata, né, para poder usar álcool legalmente de novo. Por quê? O álcool era feito de modo clandestino e isso podia, inclusive, isso matava as pessoas porque não era o álcool que se deve tomar, né?